Queridos amados, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria que nós damos continuidade à lição de número 9. Vamos estudar as histórias e as poesias que falam o coração. O nosso textuário, Salmo 119, versículo 107. E a verdade prática, os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divina. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Vamos dar continuidade nas histórias do Antigo Testamento a respeito do povo de Deus. Lembrando que na aula passada nós estudamos sobre os 400 anos da promessa. Vamos colocar aqui o texto, Gênesis, capítulo 15, versículo 13, certo? E o outro, 430, nós temos Êxodo, certo? Livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 41. Então veja que o povo saíram com 430 anos, mas a promessa foi aqui, 400 anos. Então, a gente pegou essa parte do tempo e diminuímos da idade de, lembra? De José, na aula anterior. Volta lá o vídeo. Nós colocamos assim, 400 menos 110 da vida de José, que ele morreu com 110. Aí deu 290, ok? Mas uma correção, por quê? Porque já que eles passaram 430 aqui, então ficaria assim, presta atenção. A gente falou 110, mas José só foi para o Egito, aos 15 anos de idade. Então eu tenho que diminuir esse 110 menos 15. Que daria quanto? 95. 95 com 15, 110. Então eu tinha que pegar esse total de 430 da saída, menos os 15 anos aqui do 110, 95. Ok? Então foi esse período de ano que ele passou no Egito. Então menos aqui nós temos quanto? 5 para 10, 5. 1, 10. 10 para 13, 3. 1 para 4, 3. 335 anos. Este seria o tempo da escravidão. Porque esses 95 aqui, José estava no governo e o povo de Israel não sofreu nenhuma pressão, porque quem governava era José. Então veja que quando ele morre com 110 anos, interessante que os ossos de José não foram sepultados no Egito. Os ossos de José foram colocados numa caixa e foram com o povo até a terra da promessa. Glória a Deus. Então passou o tempo todo ali, aquela caixinha de ossos, junto com o povo de Israel. Uma representação tipológica do Espírito Santo no meio do povo. Glória a Deus. Então veja que enquanto José não morreu, esse período de reinado, podemos dizer assim, o governador do Egito, então ele estava governando mais ou menos 95 anos aqui no Egito. Ok? Então veja que enquanto ele governava, José era respeitado. Então a sua família, que foi salva exatamente por causa da fome, levada para o Egito, então esse período aqui foi um período de bonança para o povo de Israel. Certo? O que quer dizer isso é que somente 335 anos foi realmente mais ou menos o tempo do cativeiro que eles ficaram lá em Israel, ou seja, no Egito. Agora, veja que depois da morte de José, o que é que vai acontecer? Um novo rei, vai se estabelecer no Egito, um novo faraó, que não vai conhecer José. Então, depois disso aqui, houve a opressão, ok?
não conheceu José, então houve a opressão. O povo foi sufocado através dos tributos. Então Deus levanta um libertador, Moisés, para tirar o povo do Egito. Lembrando que José, Moisés. Isso aqui é importante, viu? Como foi que José foi para o Egito? Como foi que Moisés foi para o Egito? Então José não deixou sucessor, isto é, não teve o sucessor. Morreu José, morreu todos da sua geração. Deus havia frutificado, multiplicado o povo, mas José não deixou sucessor. Não houve sucessor. Moisés deixou sucessor. Ele deixou quem? Josué. Glória a Deus. Agora, a diferença é que aquele que acha que Deus vai utilizar da mesma forma como aconteceu com José, então o novo governador, presta atenção, ele não vai para o Egito, não vai passar 40 anos aqui no Egito, se lembra da primeira etapa do ciclo de 40 anos da vida dele? Ele vai passar os primeiros 40 anos no Egito. Então, como é que Moisés vai para o Egito? A diferença é que quando Deus quer fazer alguma coisa logo por causa do tempo da promessa, não dá mais tempo vender, não dá mais tempo ser odiado pelos irmãos, não dá mais tempo ser lançado na cova, não dá mais tempo os ismaelitas levarem, ser vendido a Potifar, aquele ciclo da vida de José, não dá mais tempo. Então, anda Moisés, eu rebolo você aqui dentro de bebê, você vai entrar no Egito. E aqui, dentro do Egito, não precisa ser vendido, não precisa de... Não, você já vai ser um governador. Glória a Deus. O príncipe do Egito. Glória a Deus. Moisés. Amém? Mas, amados, veja que alguém pode, porque é cheio de crítico. Pode haver até essa pergunta na aula. Por exemplo, se Deus disse que era 400 anos, por que o povo só saiu com 430 anos? A pergunta que os críticos fazem, sempre procurando erro, então, Deus falhou? Por que ele não tirou nos 400, só tirou nos 430? Houve um atraso de 30 anos. Será que Deus mentiu? Não, era uma promessa condicional à obediência do povo. Meus irmãos, está cheio de versículos na Bíblia dizendo: se converter de todo o coração, se guardar as minhas palavras. Não é assim não, irmãos. A promessa de Deus vem para nós, muitas delas na Bíblia, pode olhar, condicional. Existem as promessas em relação ao reino de Deus que são incondicional. Não depende de eu crer ou não crer. A igreja vai para o céu. Amém? Então, Deus vai trazer seu reino para a terra. Não depende de eu crer, ele vai trazer sim. A vinda do Messias não depende de eu crer para ele vir. Ele vai vir sim. Mas as promessas relacionadas a Israel, concernente às bênçãos, tinha que crer em Deus e em sua promessa. O que foi que aconteceu? Foi que eles não creram, não misturaram com a fé. Olha o acréscimo de 30 anos a mais. Então isso aqui foi por causa da incredulidade do povo. Deus já tinha Moisés nos 350 anos dos 400. Amém? Glória a Deus. Então, veja que o tempo todo, voltando aqui para o tempo de Abraão. Vamos lá. Amém, meus queridos? Então eu tenho aqui Abraão, Isaac, Jacó, certo? E os 12 filhos. Desses 12 filhos tribais agora, cada um vai ter sua família e aqui vai nascer uma nação chamada Israel. Então, dentro desse povo passando-se pelo... Vamos lá, aqui desse lado de cá. Amém, meus irmãos? Então, ó, o povo sai do Egito aqui, bem aqui, o Egito, certo? Ele vem, passa o Mar Vermelho, vem para o monte
desobedece porque não sobe, e ele vem para cá. Passa 38 anos aqui e 2 aqui, fazendo 38 aqui e 2 aqui, fazendo 40 anos, ok? Eu quero dizer que durante o período que ele passou o Mar Vermelho aqui no deserto, importante essa parte aqui, viu? Esse deserto aqui, o que é que eu posso ver aqui? Deus foi dando maná, 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 maná. Sim, aquele maná que cai do céu. Amém? Glória a Deus. Esse período inteiro foi maná. Glória a Deus. Amém? Sabe por quê? Porque o povo ainda não tinha chegado na terra. Lembra do repouso? Glória a Deus. Enquanto ele não chegasse na terra, que é um tipo de Cristo, porque em Apocalipse fala de quê? Da Nova Jerusalém como a noiva, entendeu? Então, é um tipo, a cidade da própria pessoa. A cidade de Cristo, ela tem tem uma tipologia. Então, aqui, a cidade de Canaã, bem por aqui, certo? Nós temos o repouso. Ó, o repouso. Então, veja que, enquanto o povo não chegou para cá, na sua Canaã, cumprindo-se as promessas, o povo não repousou. Ele comia maná e tinha o 7º dia aqui, ó. Lembra do 7º dia? Então, aqui trabalhava 6, no 7º descansava. Aqui, ó, durante o maná. Só que no 7º dia não tinha maná caindo do céu. O maná caía na sexta, dobrado, 2 vezes. Então o povo comia maná durante 40 anos, Deus provendo o maná durante 40 anos. Então o sábado semanal era no deserto. Mas depois que ele passou e ficou na terra, Deus agora deu, não dias, mas anos sabáticos. Então ele agora vai guardar 1 ano em cada 7 anos. Então 7 anos, 1 ano desses 7 é um sábado. Amém? Então 6 anos trabalho e 1 ano sem trabalho. Glória a Deus. Então 6 anos de trabalho e 1 ano sabático. Então para os adventistas, é uma opinião, seria mais viável guardar 1 ano inteiro. Mas eles não guardam, né? Eles guardam aqui o sábado. Então, como é que estão eles? No deserto. Eles ainda não estão no repouso. Glória a Deus. Esse é o repouso que a igreja está. Glória a Deus. Em Cristo, na verdadeira promessa da terra, da cidade que Jesus prometeu no céu. Glória a Deus. Amém? Então veja que o tempo de maná é o tempo do deserto. Passou esse tempo do deserto, não tem mais maná, você tem que plantar. Então aqui vai ter que plantar para poder colher durante 6 anos. Glória a Deus. Então somente assim nós podemos ver o sentido de repouso de Hebreus, que eles não entraram no meu repouso, indicando que, tipologicamente, a terra, amém? Glória a Deus. Mas o maná cessou. Não teve mais maná, irmão, quando eles chegaram na terra. O maná foi só enquanto estava onde? No deserto. Amém? Enquanto estava no deserto, tinha maná. Então, se você já desfruta daquilo que Deus já fez, você está no repouso, como Deus repousou da sua obra. Então o homem não foi feito assim como as pessoas dizem, que o Adão foi feito para se matar de trabalhar e comer. Não, isso foi depois do pecado. Adão já recebeu tudo feito. Só bastava desfrutar do que Deus havia dado a ele. Comer de tudo, da árvore, enfim, da árvore da vida, de todas as árvores que estão no jardim, boa para se comer, enfim. Deus já deu repouso ao primeiro homem. Então, o cumprimento da promessa de Deus ao povo de Israel no deserto era já o repouso, a Canaã. Então, meus irmãos, voltando aqui, lembra de Jacó com seus 12 filhos e as tribos, que eram 12?
Então, o que era que deveria acontecer? Recapitulando aqui. Deus trabalharia com a nação e não com as tribos. Com a nação de Israel. Por quê? Porque a nação de Israel ia alcançar os Estados Unidos, ia alcançar o Brasil. Estou contextualizando, certo? Então, o Brasil, os Estados Unidos, a Europa, o Sul da África, enfim, todos iam trazer os seus dízimos à nação. Amém? Esta era a proposta universal. Glória a Deus. Deus fez isso para salvar o mundo. Veja que amor. Deus amou o mundo que deu. Não foi o Filho de Deus? No Antigo Testamento, Deus deu Israel. De onde vem a salvação? Jesus disse, dos judeus. Então, Deus deu a nação judeia de Israel, dos judeus, para salvar o mundo. Então, Cristo é judeu. Ele é um judeu. Então, a salvação vem dos judeus. Cristo era um judeu. Só que esse propósito universal foi colocado dentro da maleta. Deus vai cumprir esse propósito aonde? Lá no milênio, quando Jesus estabelecer seu governo. Então, todas essas 10 tribos, lembra das 10 tribos que se perderam? No livro do Apocalipse, mostra que foram seladas as tribos. Viu? Lembra? 12 mil de um, enfim, 12 mil de cada tribo. Veja lá no livro do Apocalipse, capítulo 7, capítulo 14, vocês vão ver que os anjos é que vão marcar as 10 tribos. As tribos que estão desaparecidas. Então os anjos vão marcar, selar, porque ali mostrará, através do DNA, o selo dado às tribos, é uma identificação do DNA, que Deus está fazendo com o seu poder, para cumprir esse propósito universal aqui no milênio. Mas como a nação falhou, em vez de ser uma nação, aí Deus utilizou o quê? Uma tribo chamada Levi. Então essa tribo, ela vai trabalhar com as outras 11 tribos. Então essas outras 11 tribos vai levar o dízimo para Levi. Até Judá tinha que levar o dízimo para Levi. Então esse foi o propósito emergencial. Lembra? O propósito universal é chamado de quê? De um sacerdócio melquisedequiano. É difícil, né? Isso aqui é uma aula de extrema importância, de conhecimento e profunda. Certo? É uma aula muito profunda. Por quê? Porque o sacerdócio de Melquisedeque, ele vem de Adão até Moisés. Quando chega em Moisés, o povo não sobe no monte. Então, entre essa parte de Levi e as tribos. Então, vem aqui, ó, Levi, sacerdócio levítico, lembra? Com a sua lei, né, dentro da caixa, com sacerdócio, através de tabernáculo, depois os templos. Então, ele vai até onde? Até Jesus. Quando Jesus chega, ele pega essa parte aqui do sacerdócio, que é o sacerdócio de Melquisedeque. Lembra de Abraão e Melquisedeque? Pronto. Então, esse sacerdócio aqui é universal. O mesmo que foi prometido lá no monte. Lá no monte foi prometido o sacerdócio universal. Israel tinha que subir. Aí, Hebreus, capítulo 12, versículo 22 ao 24, fala que nós subimos no monte. Glória a Deus. Então, atualmente, Jesus nos fez reis, é forte demais, e sacerdote, para Deus seu Pai. Apocalipse 1:6. Amém? Então, como Jesus fez sacerdote, então, o sacerdócio de Melquisedeque, ele continuou depois de Jesus, porque ele estabeleceu o sacerdócio maior. Então, o sacerdócio de Jesus não é levítico, porque Jesus é de Judá.
Então, através do sacerdócio de Levi, Jesus não poderia ser. Só quem poderia ser sacerdócio era da tribo de Levi. Ainda mais dos lombos de Arão. Lembra de Arão, seus 4 filhos? Então, Jesus não poderia ser sacerdócio, segundo esta ordem. Então, quando ele chega na história, ele cumpre esse sacerdócio e estabelece o sacerdócio universal, que hoje a igreja está. Amém? Apocalipse 12, versículo 22 a 24. Nós subimos no monte Sião. Deus colocou a sua lei em nós. Amém? A lei de Deus está dentro de nós. Glória a Deus. Estamos com a lei de Deus dentro da nossa vida, da nossa alma. Deus nos olha com uma coroa, com uma veste de sacerdócio real. Somos proclamadores das boas novas. Aleluia. Agora veja que nesse desenho, o povo de Israel deveria subir no primeiro dia, no segundo dia e até o terceiro dia. Eram 3 dias aqui, ó, até chegar no cume do monte. Então receberia os 10 mandamentos imprimidos no seu coração, certo? Então nacionalmente a gente vê Israel recebendo, além dos mandamentos, né? Isso veio em pedras e foi colocado na caixa. Lembra da caixa chamada Arca da Aliança, com os querubins, com as asas vindo de frente uma para a outra, e as 2 tábuas aqui, a vara de Arão, e também o pote com maná dentro da Arca da Aliança. Agora veja, além dos mandamentos, Deus tinha dado também preceitos. O que são preceitos? Relacionados ao próximo e aos animais. Isto, cumprindo os preceitos, não havia juízo. Então não havia juízo aqui, se cumprisse os preceitos. Por que que tem o juízo? Tem os preceitos, mandamentos, juízos e estatutos. Então os juízos acontecia quando não se obedecia nem os mandamentos e nem os preceitos. Então quando não se obedecia preceito e nem mandamento, então vinha os juízos. E os estatutos é exatamente a respeito de compra e venda dos negócios do povo de Israel. Então, isso aqui estava em relação à nação inteira de Israel. Preceitos, mandamentos, juízo e estatutos. Isso é importante nós sabermos cada uma delas. Agora, lembrando o quê? Para você que ainda não sabe, vamos lá? Aqui, mais uma vez, desenho. Amém, meus irmãos? Então, dentro dessa partição, 1, 2, 3, Abraão, lei e igreja, né? Aqui nós temos Moisés, certo? Nós temos o quê? O culto. Então, o culto, aqui o início do culto é a fé. Lembra da fé? Glória a Deus. A fé de Abraão. Então, a igreja tem a fé de Abraão, a mesma fé de Abraão. Aqui também o vencedor tinha que ser pela fé. Mas aquele que confiava nas obras, por causa que a lei dizia faz, e não fez, nunca fez, só Jesus fez e levou o prêmio, então eles não alcançavam a fé, porque eles procuravam fazer, sem conseguir fazer. Ele procurava fazer e se estribava no que fazia. E ele não entendia que o homem, ele é indigno, isto é, não consegue fazer o que Deus manda e ordena. Então Deus, ele colocou a lei para o homem buscar misericórdia, graça, então fé. Amém? Porque a lei não tem como conseguir cumprir se não for alguém igual a ela. Santo, justo e bom. Glória a Deus. Então a igreja também, fé. Então a salvação é pela fé. Glória a Deus. Então ninguém foi salvo pela lei, irmãos. A salvação é pela fé. Tinha que ver Jesus. Tinha que ver Jesus aqui. Tinha que ver Jesus aqui. Tem que ver Jesus aqui. Esta é a nossa salvação. Jesus em Abraão, né? Lembra do cordeiro lá? Pronto, aquele carneiro que representa Jesus no lugar de Isaac. A lei também revelava Jesus. E a igreja tem as escrituras que revela a pessoa de Jesus. Agora veja que aqui nós temos o culto, né? Veja, ó. Ofertas, certo? Sacrifício, Abraão não sacrificava? Sacrifício, ó, dízimo, certo? Pão, vinho e muitas outras coisas, tenda,
Amém? Aqui também na lei tinha culto, irmão. Oferta, viu? Dízimo, enfim, sacrifício. Mais de 22 ofertas na lei. Amém? Então, veja na igreja também. Oferta, glória a Deus. Dízimo. O crente como sacrifício vivo no altar. Amém? Então o crente, ele vai para o altar de Deus como sacrifício vivo, de louvor. Então o crente, ele é uma própria oferta, além daquilo que ele tem. Tá certo? Então o dízimo da igreja aqui, ele parte de Abraão. Ele não parte simplesmente da lei. Porque a lei, meus irmãos, tem uma lei do dízimo peculiar à nação. Tá certo? Então, nós praticamos ofertas, dízimo, de acordo com Abraão. Porque em Abraão também teve dízimo. Esse dízimo de Abraão aqui não é o mesmo da lei. Dentro do assunto da obrigação. Porque a lei obrigava. Aqui é fé. Amém? Aqui é fé. E a pessoa tinha que fazer o quê? Pela fé. E quando a pessoa se sentia obrigada por causa da lei, aí então fazia olhando para a obrigação, mas não fazia por fé. Ele via a obrigação. Glória a Deus. O que nós vemos aqui é que Abraão entregou ao Melquisedeque os dízimos e recebeu pão e vinho. Veja a ceia. Aqui também tem ceia do Senhor. Amém? A ceia, pão e vinho. Abraão e Melquisedeque. A tenda. Amém? O corpo do crente. Também é a tenda, a morada do Espírito Santo. Amém? Então veja, meus irmãos, de onde parte as nossas ofertas e dízimo. Vem desde o tempo de Abraão. Amém? Então o dízimo não é somente da lei. Ela vem, o ato de fazer dízimos e ofertas vem antes da lei. Glória a Deus. Então, isso aqui, irmão, é coisa de fé. Certo? Que cumpre. Uma fé que cumpre o amor, a palavra. Porque a seara tem obreiros, tem manutenção, tem templos, tem irmãos que estão precisando. Enfim, temos que fazer a nossa parte. Com liberalidade, com fé. Naquilo que Deus já nos proveu. Para fazermos aquilo que está no nosso coração. Porque quando as nossas riquezas aumentam, é ali que está o nosso coração. Então Deus quer tirar exatamente aquilo que se chama deuses, entre outros, por exemplo, Mamon, para Deus habitar. O coração pertence somente a Deus. E quando nós tiramos do nosso coração oferta, dízimo, enfim, tudo aquilo que trazemos para o altar, para a casa de Deus, nós estamos mostrando que o nosso coração está liberto para a morada de Deus em espírito. Glória a Deus. Outra coisa, em relação ao dízimo, quando chega na lei, o que é que a lei diz? Aprenda a temer a Deus. Viu? Então, de acordo com a lei, irmãos, o dízimo é uma forma de aprender a temer a Deus. Hoje não se ensina mais dessa forma. Como eu temo a Deus. Nós sabemos, irmãos, que dentro de nós, o que nós fazemos, o que nós vemos, o que nós mais apreciamos, isso se torna o nosso Deus. O que é que nós estamos fazendo? Diariamente, semanalmente, mensalmente, anual. O que é a nossa vida? Se ela não estiver no altar de Deus. Tenhamos muito cuidado em servir a Deus em novidade de vida. Moisés deixou o Egito e todos os seus tesouros, porque ele viu que era tudo efêmero, passageiro, para ir se dispor, estar à disposição para fazer a obra de Deus. Não é fácil, porque Moisés, lembra que ele casou com a Zípora, foi filha de um sacerdote chamado Jetro. Quando ele vem
ele não vem fugido do faraó, que estava no Egito, não havia matado um egípcio, Moisés escondido dentro da areia. Crente não sabe pecar, irmãos. Por quê? Porque os seus próprios irmãos, quando Moisés tentou solucionar algum problema deles, ele disse: vocês já vieram nos matar conforme você matou o egípcio? Então, descobriram. Ele enterrou, mas não enterrou, porque descobriram o que Moisés fizera. O que nós observamos é que quando ele vai para as terras de Midian, lá naquele poço, onde estão as meninas, filhas de Jetro, 7, Deus dá uma oportunidade de escolha. Entre 7, tem uma que é sua. Mas foi o sogro que entregou a menina a ele. Se nós temos a capacidade de escolher, irmãos, às vezes a gente erra naquele sentido não tem a boa, agradável e perfeita, para chegar na perfeita é demorado. Então a Zípora, ela não ficou com Moisés o tempo em que ele estava no Egito para salvar o povo. Quando ele sai de Midian, depois da sarça, ele vai atrás de salvar o povo do Egito. Então, nesse período, Zípora não estava. Somente quando ele volta e passa pelo Mar Vermelho, Jetro traz a Zípora e entrega com os filhos. Então, aquela que não consegue ir com você, fazer a obra de Deus, aonde quer que seja, aonde Deus enviar, no Egito ou em outro canto, ela não vai atravessar o Jordão para chegar na terra prometida. Isso é forte, por quê? Porque Deus, quando fez a mulher, fez para ser a adjuntura. O que acontecer com um, acontece com o outro. Mas parece que houve um julgo desigual, porque ela não foi servir a Deus juntamente com Moisés. O que nós observamos é que Moisés tem filhos, e entre eles está o Gerson. Mas a Bíblia não mostra nenhuma história contando a respeito de Gerson, o que ele fez. O sucessor não foi Gerson, não foi o filho. O sucessor não nasce assim de filiação, como hoje os pastores querem colocar seus filhos para ser pastores, sem a chamada. O sucessor não nasce assim numa classe do discipulado, onde está todo mundo aprendendo. O sucessor nasce quando alguém está na tenda, quando alguém não deixa o líder, jamais, em qualquer circunstância. Amém? Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Agora nós vamos dar continuidade nos nossos estudos. Vamos para a lição 10. As profecias despertam e trazem esperança. Até lá, fica com Deus, a paz do Senhor.